Há instantes que parecem insignificantes até que o Espírito os acende. Talvez você tenha acabado de chegar às pressas, com a mente cheia de afazeres e o coração à beira do barulho. No entanto, hoje não é um dia qualquer. Deus não te parou aqui por coincidência. Enquanto o mundo te exige velocidade, o Pai te faz um convite ousado. Desacelere o passo, acalme o turbilhão interior e descubra o poder que floresce quando você escolhe o silêncio como lugar de encontro. E se a resposta que você procura há anos já estivesse batendo à sua porta, mas você não a ouve por causa do volume das suas próprias dúvidas? E se aquilo que você chama de silêncio divino for, na verdade, a frequência exata onde o céu comunica segredos reservados àqueles que se atrevem a abaixar a voz? O próprio Jesus se retirava para lugares desertos para conversar com o Pai. Foi nesse espaço sem aplausos que brotaram os milagres que transformaram a história. Hoje, o mesmo limiar se abre para você. Você não precisa de sinais estrondosos, apenas da coragem de permanecer um momento a mais e permitir que o sussurro de Deus atravesse cada camada da sua ansiedade. Porque quando a alma aprende a ficar quieta, ela descobre planos que a pressa sempre esconde. Antes de seguir, faça algo poderoso. Vá agora aos comentários e escreva com fé transbordante: "No meu silêncio, Deus revela seu plano perfeito." Isso não é uma frase vazia. É a chave que desliga o ruído e abre a porta para a voz que pode reescrever o seu destino. Número 1. A linguagem do silêncio divino. Há momentos em que buscamos a Deus desesperadamente, mas fazemos isso no lugar errado. Esperamos que sua resposta venha com estrondo, como um trovão que dissipe nossas dúvidas, como uma luz ofuscante que rompa a escuridão. Mas Deus, com sua sabedoria que transcende nossa lógica, prefere o sussurro. No Monte Horebe, Elias aprendeu essa lição de forma profunda. O profeta estava fugindo, exausto, convencido de que Deus já não estava mais com ele. E então veio o vento forte, mas Deus não estava no vento. Depois o terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em seguida, o fogo, e também não estava ali. Só quando tudo se acalmou, só quando restou o silêncio, veio o sussurro suave e delicado. Ali estava Deus. Ali, no que muitos teriam ignorado, no que não faz barulho. A linguagem do silêncio é divina, porque exige proximidade. Ninguém sussurra à distância. Se Deus fala em um sussurro, é porque quer que você se aproxime, que silencie suas tempestades internas, que desligue o ruído do mundo para que possa ouvi-lo de verdade. Mas esse tipo de escuta não é automática. Requer reeducar nossos sentidos espirituais. Em um mundo onde tudo compete pela sua atenção, onde cada notificação soa como se fosse urgente, aprender a permanecer quieto e presente se torna uma disciplina sagrada. Você não ouvirá Deus no grito do medo, nem na agitação do orgulho. Vai ouvi-lo quando seus pensamentos se aquietarem, quando suas emoções se acalmarem, quando sua alma entrar em descanso. Nos acostumamos a pensar que o grandioso vem acompanhado de espetáculo. Mas no reino de Deus, muitas vezes o mais poderoso acontece sem aplausos. Jesus nasceu em uma manjedoura, não em um palácio. A ressurreição aconteceu em um túmulo silencioso, não em um palco. O Espírito Santo desceu como uma pomba, não como uma explosão. A grandeza de Deus não precisa de cenografia porque se manifesta no essencial. E o essencial, quase sempre, é silencioso. O ruído virou norma. O silêncio, desconforto. Nos cercamos de telas, de música constante, de vozes que nos dizem como viver. Mas há uma voz que não compete com o barulho, a voz de Deus. Ela não grita, não interrompe, não se impõe. Só se deixa ouvir quando você decide escutar. É por isso que muitas vezes sentimos que Deus está ausente, quando na verdade apenas não criamos as condições para ouvi-lo. Elias, como nós, buscava respostas no grandioso porque estava ferido, cansado, sem direção. E é justamente aí
que mais desejamos provas visíveis, sinais claros, palavras fortes. Mas Deus não agiu como Elias esperava. Ele não veio reforçar o medo, nem gritar instruções. Veio convidá-lo a descansar, a contemplar, a ouvir. E naquele sussurro estava toda a direção de que precisava. O silêncio de Deus não é indiferença, é convite. É uma forma de dizer: acalma tua alma, porque quero te falar algo profundo. Não se trata apenas de fazer silêncio por fora, mas por dentro. Desligar a ansiedade, soltar o controle, parar de falar tanto e começar a ouvir. Porque quem sempre fala não dá espaço para que Deus fale. É nesse espaço de quietude que o Eterno se manifesta. Muitos dos movimentos mais transformadores na história da fé nasceram na intimidade do silêncio. Moisés ouviu o chamado em uma sarça, no meio do deserto. Samuel reconheceu a voz de Deus no meio da noite. Maria guardava as palavras em seu coração e meditava em silêncio. O poder não está no volume, mas na clareza da presença. Quando Deus fala em silêncio, Ele não transmite apenas palavras. Ele transforma seu interior. Vivemos em uma geração que teme o silêncio porque teme enfrentar o que há dentro. Mas o silêncio não é vazio. É plenitude esperando ser descoberta. É como um quarto fechado que, ao entrar, revela que sempre esteve habitado pela presença de Deus. Você só precisava desligar o barulho para perceber. Hoje, Deus te diz: no teu silêncio ouvirás minha voz. Não porque me falte poder para falar alto, mas porque no sussurro eu te aproximo do meu coração. Não ignore os momentos em que tudo para. Não fuja do deserto, nem tema a solidão. Porque nesses lugares onde o mundo já não grita, é onde o céu começa a falar. Quando você aprender a habitar o silêncio com intenção, descobrirá que nunca esteve só. Que cada pausa, cada suspiro, cada segundo de aparente ausência era, na verdade, um encontro marcado com o divino. E então você entenderá. O plano perfeito de Deus para a sua vida não chega com alarde, chega com clareza. E a clareza habita no silêncio. Número 2. A quietude como ato de adoração. Há uma quietude que não é passiva nem vazia, mas profundamente ativa. Não se trata de não fazer nada, e sim de abrir espaço. Espaço para que Deus seja Deus. No Salmo 46, versículo 10, o Senhor não nos sugere, Ele nos ordena: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E esse convite, à primeira vista tão simples, carrega uma profundidade que o mundo moderno esqueceu completamente. Em uma era onde o barulho manda, onde o valor de uma pessoa parece ser medido pelo que ela produz e não pelo que contempla, fazer uma pausa se tornou um ato contracultural. Mas essa pausa pode ser a sua oração mais sincera, seu ato de fé mais forte, sua adoração mais pura. Estar quieto diante de Deus não significa resignação, e sim rendição consciente. Não é deixar de agir por medo ou cansaço, mas decidir parar para olhar para o alto. É dizer com sua postura o que talvez suas palavras não consigam expressar. Senhor, eu não tenho o controle, mas confio que tu tens. E isso é adoração. Porque adorar não é apenas cantar, nem levantar as mãos. É também aprender a permanecer em silêncio diante do trono e dizer sem dizer: Tu és Deus, e isso basta. No idioma hebraico, a palavra conhecer não se refere apenas a saber algo, mas a experimentar intimamente. Não é conhecimento acadêmico, é conhecimento relacional. Deus não quer que você saiba sobre Ele como se sabe sobre um personagem histórico. Ele quer que você o conheça como se conhece alguém muito próximo. E esse tipo de conhecimento não chega no meio do caos, chega na quietude. Há dimensões do caráter de Deus que só se revelam quando você se cala, respira e o escuta mais do que fala. Nesse sentido, a quietude não é fraqueza, é maturidade espiritual. É a alma dizendo: estou em paz porque sei em quem confiei. Às vezes,
Seu testemunho mais forte não será o que você disser, mas como você sabe permanecer em calma quando tudo se move, quando não precisa se defender, quando não se desespera por respostas rápidas, quando pode esperar porque sabe que Deus nunca se atrasa. Essa quietude fala mais da sua fé do que 1000 sermões. É adoração em forma de confiança. Vivemos presos em uma cultura que idolatra a produtividade. Mas o reino de Deus não se move por desempenho, e sim por dependência. E depender significa aprender a pausar, a contemplar, a estar quieto não como fuga, mas como conexão. Muitos querem que Deus fale com eles, mas não param nem por um segundo para ouvi-lo. A mente corre tanto que não há espaço para revelação. Mas quando você desacelera o movimento externo e permite que sua alma descanse, então o milagre acontece. O eterno irrompe no cotidiano. O invisível se torna claro. A presença de Deus se manifesta, não porque grita, mas porque você finalmente baixou o volume de todo o resto. Moisés encontrou Deus em um monte solitário. Paulo foi transformado, não em uma cruzada evangelística, mas no isolamento da Arábia. João recebeu o Apocalipse na solidão de Patmos. Não é coincidência. O silêncio é fértil. A quietude é fértil. É ali que Deus fala com clareza, porque não está competindo com nada. E o que ele revela nesses momentos transforma mais do que anos de atividade desenfreada. Hoje, Deus está procurando adoradores que saibam estar quietos, não apenas pessoas que façam coisas por Ele, mas pessoas que saibam estar com Ele, que possam dizer, estou aqui, sem pressa, sem máscaras, só contigo. E essa adoração silenciosa, profunda, honesta, toca o coração de Deus, porque não nasce da obrigação, e sim do prazer. Talvez por isso Jesus se retirava com frequência para lugares solitários, porque no silêncio a alma se recarrega, a visão se renova, a voz do Pai se afina. O que o mundo chama de improdutivo, o céu chama de sabedoria. Cada vez que você escolhe estar quieto diante de Deus, está dizendo com suas atitudes, tu estás no trono e eu não preciso fazer nada além de te reconhecer como rei. E se alguma vez você sentir que esse tempo é tempo perdido, lembre-se disso. 5 minutos de quietude na presença de Deus podem te dar mais direção do que um ano inteiro de atividade sem discernimento. Porque o silêncio com Deus não é vazio, é plenitude. Não é desconexão, é alinhamento. Não é perda de tempo, é redenção do tempo. Então hoje, faça esse ato de fé. Pare de correr por um momento. Respire, fique quieto. Porque é ali, nessa pausa santa, que você saberá que Ele é Deus e descobrirá que o plano dele para a sua vida já estava traçado. Só precisava que você parasse para enxergá-lo. Número 3. Cultivando ouvidos espirituais. Há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Ouvir é automático, escutar é intencional. E quando Deus diz em Provérbios 2, versículo 2, inclina o teu ouvido à sabedoria, Ele não está falando de ouvir por acaso, mas de uma postura interna, de uma decisão espiritual. Escutar a Deus não é um acidente, é um ato de foco. Para ouvir sua voz em meio ao ruído, é preciso aprender a se inclinar, porque quem não se inclina, não escuta. E quem não escuta, não consegue seguir o plano perfeito que Ele preparou. Inclinar o ouvido é muito mais do que um gesto físico. É uma rendição do coração. É dizer a Deus, fala, estou pronto. É reduzir o volume do mundo para aumentar a sintonia com o céu. Muitas vezes reclamamos que Deus não fala conosco, mas a verdade é que Ele fala sim, só que fala em frequências que não captamos quando estamos distraídos. Para cultivar ouvidos espirituais, precisamos ajustar nossa postura espiritual. Menos barulho, mais atenção, menos pressa, mais presença. O problema não é que Deus esteja em silêncio, mas que nossos ouvidos estão saturados de tantas outras vozes. A ansiedade fala, o medo grita, a opinião dos outros compete por nossa atenção. E em meio a esse tumulto, a voz de Deus,
que é suave, firme e clara, pode passar despercebida se não a colocarmos em primeiro lugar. Escutar a Deus requer algo que está em falta na nossa cultura: quietude interior. Porque não se trata apenas de tirar os fones de ouvido, mas de silenciar os pensamentos repetitivos, as preocupações antecipadas, as emoções não resolvidas. E isso exige prática, não teoria. Assim como um músico treina seu ouvido para distinguir cada nota, cada instrumento, cada nuance, você também pode desenvolver um ouvido afinado à voz de Deus. É um treinamento espiritual que envolve reconhecer padrões, se familiarizar com o tom, com o estilo, com a maneira como Ele fala com você. Porque sim, Deus fala com você de forma pessoal, mas se você não estiver acostumado com a forma como Ele se comunica, pode acabar confundindo sua voz com seus próprios pensamentos ou emoções. A chave está na familiaridade com a sua palavra. Quanto mais você lê as Escrituras, mais reconhece o timbre divino no seu dia a dia. A palavra não apenas alimenta, ela também treina. Ela te ensina como Deus soa, como Deus pensa, como Deus age. E essa familiaridade gera sensibilidade. Quer escutar Deus com mais clareza? Mergulhe mais no que Ele já disse. Porque quanto mais você conhece o caráter dele revelado na Bíblia, mais fácil será discernir quando ele está falando diretamente com você no cotidiano. Os obstáculos para ouvir a Deus nem sempre são externos. Às vezes, o problema está na nossa disposição interna. A pressa é inimiga do discernimento. A ansiedade distorce a mensagem. As suposições criam filtros que bloqueiam o que não se encaixa nas nossas expectativas. Por isso, escutar a Deus também envolve esvaziar-se, chegar sem roteiro. Não para impor o que queremos ouvir, mas para receber o que Ele quer dizer. E isso exige humildade. Porque muitas vezes a voz de Deus nos desafia, nos incomoda, nos redireciona. E não podemos esquecer algo fundamental. Escutar a Deus e escutar o próximo caminham juntos. Quem não desenvolve a capacidade de escutar com compaixão as pessoas ao seu redor, dificilmente conseguirá discernir a voz do Espírito. Porque Deus fala muitas vezes através dos outros. E se você estiver fechado ao outro, também pode estar fechado a Deus. As crianças sabem escutar com atenção, com encanto, com humildade, com fome. E Jesus disse que para entrar no reino precisaríamos voltar a ser como elas. Recuperar essa inocência espiritual que se maravilha com uma palavra, que espera com expectativa, que crê sem complicação. Cultivar ouvidos espirituais também é recuperar essa atitude, a do filho que quer ouvir a voz do Pai, mais do que qualquer outra coisa. Seu ouvido espiritual é como um músculo. Se você não o usa, ele atrofia. Mas se você o exercita todos os dias com silêncio, com oração, com a palavra, com presença consciente, então ele começa a se afinar, começa a distinguir, e isso transforma sua vida. Porque não há nada mais poderoso do que caminhar cada dia guiado pela voz de Deus. Não por suas emoções, nem por seus impulsos, nem por seus medos, mas pela voz dele. Clara, oportuna, perfeita. Hoje Deus te diz, inclina o teu ouvido, não porque quero te impor algo, mas porque tenho algo a te revelar. Algo que não está no barulho, mas no secreto. Algo que você não vai descobrir correndo, mas parando. No teu silêncio ouvirás a minha voz, e quando aprender a reconhecê-la, descobrirá que o meu plano para a tua vida não é confuso. Só estava esperando que você treinasse seus ouvidos para ouvi-lo. Número 4. O plano desenhado desde a eternidade. Há algo profundamente reconfortante em saber que Deus não improvisa. Que antes mesmo de você chegar a este mundo, já existia um plano para a sua vida. E não um plano genérico, mas um pensado com amor, detalhe e propósito específico. Jeremias 29:11 afirma isso com a certeza do Criador. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Ele não diz,
Vou ver o que faço com vocês, nem vou me adaptar ao que acontecer. Ele diz, eu sei. E quando Deus diz que sabe, você pode descansar. Mas aqui está a atenção. Nós não sabemos. Caminhamos com incertezas, às vezes tateando no escuro, sentindo que tudo está fora de controle. E nesses momentos, quando o que vemos não faz sentido, precisamos lembrar do que Deus vê. Porque mesmo que o seu presente pareça caótico, seu futuro não está em branco para Deus. Ele já o escreveu. E escreveu com amor, com sabedoria, com intenção. O povo de Israel ouviu essas palavras enquanto estava no exílio, longe de casa, derrotado, humilhado. Naturalmente, tudo parecia perdido. E é ali, no meio daquela ruína, que Deus diz, eu tenho planos. Isso nos ensina que o plano de Deus não depende das circunstâncias externas, nem se você está numa fase de glória ou numa temporada de perdas. O plano continua válido, mesmo quando você não o vê, mesmo quando você não o entende. Deus não cancela o seu propósito só porque você atravessou um vale. Pelo contrário, muitas vezes Ele usa esse vale para revelar uma parte do plano que você não teria enxergado de outra forma. E é aqui que o silêncio tem um papel fundamental, porque quando tudo desaba, a alma quer gritar, quer respostas rápidas, explicações lógicas, soluções imediatas. Mas Deus te convida a fazer o oposto, guardar silêncio, ficar quieto, escutar. Porque é nesse silêncio, quando você abaixa o volume das suas expectativas e frustrações, que começa a ouvir o sussurro do seu design eterno. O plano de Deus nem sempre será confortável, mas será sempre bom. Pode incluir desvios, pausas, zonas cinzentas, mas nunca becos sem saída. Porque o design divino não é linear como uma estrada humana. É como uma obra-prima tecida com fios de passado, presente e futuro, onde cada ponto doloroso faz sentido quando visto do alto. No nosso nível, tudo parece fragmentado. Mas na perspectiva de Deus, cada parte se encaixa perfeitamente. Muitos se perguntam, e se eu falhei? E se escolhi o caminho errado? E se saí do plano? Mas o que a palavra nos mostra é que os planos de Deus são maiores que os nossos erros. Sua soberania não se rompe porque você tomou uma decisão errada. Ele é capaz de redirecionar, restaurar, redesenhar, sem anular o seu destino. Porque ele não apenas tem um plano, ele é o plano, ele caminha com você, ele transforma cada etapa em oportunidade. A diferença entre o planejamento humano e o plano divino é que nós adaptamos ao longo do caminho, enquanto Deus já tem a imagem completa. Nós confiamos em pedaços, Ele age em plenitude, e por isso, quando você escolhe confiar, mesmo sem entender, você está adorando. Está dizendo, eu não vejo tudo, mas sei que tu vês. E se tu sabes, isso me basta. O silêncio diante de Deus é o espaço onde você para de tentar resolver tudo e começa a aceitar que há algo mais sábio conduzindo sua história. É como soltar o leme e dizer, eu não navego sozinho, há um capitão eterno neste barco, e mesmo que eu não veja a costa, sei que vou chegar. E isso produz paz. Uma paz que não depende do que acontece fora, mas do que você confia por dentro. Sua vida não é uma improvisação, não é fruto do acaso, nem de decisões aleatórias. É parte de um plano eterno desenhado pelo Deus que te conhece antes mesmo de você existir. E se hoje você está num momento de silêncio, talvez não seja que Deus está ausente. Talvez seja que Ele está ajustando o cenário para te revelar a próxima parte do design. Porque sua voz nem sempre vem com estrondo. Às vezes, vem no sussurro que só se ouve quando se está quieto. Deus te diz hoje, no teu silêncio ouvirás a minha voz. Não para te dar uma explicação, mas uma direção. Não para satisfazer tua curiosidade, mas para ativar tua fé. E nessa fé, você descobrirá que o plano dele não precisa da sua compreensão total, apenas da sua rendição. Ele já escreveu,
Você só precisa continuar caminhando, porque o que vem pela frente não é acaso, é cumprimento. Número 5. O tempo entre promessa e cumprimento. Há uma tensão sagrada entre o que Deus prometeu e o que ainda não vemos. Esse espaço entre o Ele já disse e o ainda não se cumpriu costuma ser o lugar onde nossa fé é mais provada. E, no entanto, é ali onde Deus trabalha com mais profundidade. Abacuque, capítulo 2, versículo 3, nos lembra com uma promessa que parece contraditória, mas que é profundamente verdadeira. Porque a visão ainda está para o tempo determinado, mas no fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-a, porque certamente virá, não tardará. Como algo pode tardar e não tardar? É que não se trata do tempo humano, é o tempo de Deus. O tempo determinado não é qualquer momento, é o momento perfeito, e o que para você pode parecer um atraso, para Deus é precisão. Nós olhamos para o relógio, Deus olha para o coração. Nós contamos os dias, Deus prepara as condições. A espera que desespera a nossa carne é muitas vezes a oficina onde o espírito é fortalecido. Porque Deus não quer apenas cumprir sua promessa. Ele quer que você esteja preparado para recebê-la sem que ela te destrua. Há bênçãos que, sem o processo prévio, se tornariam um peso. Por isso, a espera não é castigo, é proteção, é formação, é graça disfarçada de demora. A certeza do cumprimento é absoluta. Deus não fala por falar. Ele não promete para empolgar e depois decepcionar. Ele diz, no fim falará e não mentirá. Isso significa que cada promessa que sai da boca dele tem data marcada para se cumprir, mesmo que você não a conheça. E quando esse momento chegar, você verá que o tempo de espera não foi em vão. Porque você não apenas chegará ao que foi prometido, mas chegará transformado. Você não apenas receberá o que esperava, mas entenderá por que teve que ser assim. O cumprimento não será apenas uma resposta externa, será também uma revelação interna. Porque quando a promessa se manifesta, Deus não muda apenas o seu entorno, Ele muda sua percepção. Essa frase-chave, se tardar, espera-a, é um convite à fé madura. A fé que não exige sinais diários, a fé que não precisa ver para continuar acreditando, a fé que descansa no caráter de Deus mais do que na lógica do calendário. Porque o que Deus disse, Ele vai cumprir. E vai cumprir quando o cenário estiver pronto, quando você estiver pronto e quando o propósito dele se manifestar além do que é visível. Às vezes pensamos que Deus está atrasado, mas na verdade somos nós que precisamos amadurecer para receber aquilo que Ele já decidiu nos dar. A espera entre promessa e cumprimento não é terra estéril, é terra fértil, porém invisível. É como a semente que já foi plantada. Por fora, parece que nada está acontecendo, mas por dentro, nas profundezas, tudo está se alinhando. Raízes estão se formando, o solo está se estabilizando. A estrutura que vai sustentar a promessa está se fortalecendo. E quando tudo estiver preparado, brotará. Não antes, não depois, no tempo certo, e será evidente para todos. Mas enquanto isso, sua espera não deve ser passiva. Não é ficar sentado de braços cruzados, suspirando pelo que ainda não chegou. É uma espera ativa, é afiar sua fé, é preparar seu coração, é manter sua adoração, é continuar semeando obediência, mesmo sem ainda ver o fruto. Porque cada dia que você continua acreditando em silêncio é mais um dia em que você está dizendo, confio em ti mais do que no que sinto. A fidelidade de Deus é o alicerce que sustenta nossa paciência. Ele não esquece, Ele não muda de ideia, Ele não falha. O inimigo quer que você acredite que tanto silêncio significa abandono. Mas não é assim. O silêncio de Deus muitas vezes é o idioma da sua atividade mais intensa. Aquilo que você não vê, Ele já está construindo. E um dia, sem aviso prévio, tudo o que você esperou chegará. E você entenderá por que demorou. Enquanto isso, este é o seu chamado.
Não perca a paz, mesmo que o céu pareça silencioso. Não solte a promessa, mesmo que o tempo pareça demorado. Não questione o amor de Deus, mesmo que seus olhos ainda não vejam resultados, porque se Ele disse, Ele fará. E fará de um jeito que não apenas vai cumprir sua expectativa, vai superá-la. Deus te diz hoje, no teu silêncio ouvirás a minha voz. Na tua espera, descobrirás a minha fidelidade. E nesse processo, quando menos esperar, o meu plano perfeito se revelará diante de ti. Porque a visão não falhará, e mesmo que pareça tardar, certamente virá. Número 6. Reconhecendo sua voz entre muitas. Em um mundo onde tudo compete pela sua atenção, reconhecer a voz de Deus tornou-se uma arte espiritual urgente. As redes, as opiniões, os medos, os desejos, os conselhos, as lembranças, todos falam, mas nem todas essas vozes guiam, nem todas edificam, nem todas são verdade. Jesus disse com clareza em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Esse versículo não fala de habilidade técnica, fala de relacionamento, de intimidade. As ovelhas não reconhecem a voz do pastor porque se esforçam para isso, mas porque vivem com ele. Já o ouviram tantas vezes, em tantos contextos, que não precisam comparar. Sabem quem lhes fala porque sabem quem é. Ouvir a voz de Deus não começa com métodos, mas com comunhão. Não é questão de fórmulas, é consequência natural de passar tempo com Ele. Porque quanto mais você o conhece, mais o reconhece. E quanto mais o reconhece, mais o segue. Deus não busca ouvintes distraídos, busca corações que escutam para obedecer. A prova de que você ouviu Deus não é a emoção que sentiu, mas o passo que deu depois. O verdadeiro discernimento se verifica na obediência. Não basta dizer, Deus falou comigo. É preciso viver como se isso fosse verdade. Jesus diz, eu as conheço. E isso muda tudo. Porque não se trata apenas de você identificar sua voz, mas de que Ele já te conhece. E quando alguém te conhece, sabe como falar contigo. Sabe por onde chegar até você. Sabe quando calar, quando repetir, quando insistir. Deus não fala com você da mesma forma que fala com os outros. Sua voz é pessoal, ajustada à sua história, ao seu idioma, à sua necessidade. Mas para percebê-la, você precisa fazer silêncio, porque a voz de Deus não se impõe, não grita, não compete. Ela espera ser ouvida por quem tem o coração inclinado, não apenas os ouvidos atentos. Há características que distinguem a voz divina de todas as outras. A primeira é que ela nunca se contradiz com a sua palavra escrita. Deus não se contradiz. O que Ele diz hoje sempre será coerente com o que já disse. Sua voz não cria confusão, traz clareza. Pode confrontar, sim, pode incomodar, claro, mas ao final deixa paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da convicção interna. Sua voz também edifica, não destrói, não condena, corrige com amor, adverte com ternura, levanta enquanto revela a verdade e, sobretudo, sua voz sempre glorifica Cristo. Se aquilo que você acredita ter ouvido coloca mais ênfase em você do que em Jesus, talvez esteja ouvindo seu próprio desejo e não a vontade divina. Uma das maiores interferências é o ego, porque o ego sabe se disfarçar de espiritualidade. Pode te fazer crer que seus próprios planos são inspirações celestiais. Pode vestir ambição de visão, deixar capricho parecer chamado. Por isso, o silêncio não é apenas estratégia, é purificação. É no silêncio que você começa a filtrar suas projeções, suas agendas, suas urgências, onde você deixa de falar para começar a discernir. E quando se esvazia de si mesmo, é aí que sua voz ressoa mais nítida. O ambiente também importa. Uma vida barulhenta, cheia de distrações, é terreno infértil para o discernimento. Por isso, o silêncio precisa se tornar hábito, não recurso de emergência.
Precisamos de espaços onde possamos sintonizar de novo o coração, onde as múltiplas vozes do dia se aquietem e apenas uma prevaleça. Treinar o ouvido espiritual requer a mesma constância com que se treina qualquer outro sentido. É prática, é voltar, uma e outra vez, à intimidade com Deus. E quanto mais você faz isso, mais intuitivo se torna. Como a ovelha que não precisa ver o pastor para segui-lo, basta ouvi-lo. E há algo mais, não discernimos sozinhos. A comunidade de fé é ferramenta poderosa de confirmação. Às vezes, acreditamos ter ouvido algo, mas precisamos validar com outros crentes maduros. Porque, embora a voz de Deus seja pessoal, seu efeito é sempre coletivo. O que Deus te diz também abençoa os outros. E se aquilo que você supostamente ouviu não edifica, não conecta, não constrói, talvez não seja dele. Reconhecer sua voz entre muitas não é dom exclusivo de poucos. É capacidade que todos podemos desenvolver se estivermos dispostos a fazer silêncio, aprofundar o relacionamento e viver dispostos a obedecer. Porque a voz de Deus não fica gravada apenas nos nossos ouvidos, grava-se no nosso coração. E quando o seu coração está alinhado com o dele, você não precisa se esforçar para ouvir. Simplesmente sabe, e esse saber muda o seu rumo. Deus te diz hoje, no teu silêncio, aprenderás a me reconhecer. Em meio a muitas vozes, a minha voz será clara se você me buscar mais do que minhas respostas. Não se trata apenas de me ouvir, mas de me seguir. Porque minha voz não apenas informa, transforma, e quando você a segue, descobre o plano perfeito que desenhei desde sempre para ti. Número 7. Quando o silêncio parece ser ausência. Há momentos na vida em que o silêncio de Deus se torna ensurdecedor, em que oramos, clamamos, buscamos e parece que do céu não vem resposta. Tudo permanece quieto. Tudo parece indiferente, e nesse eco silencioso, a mente começa a fabricar conclusões dolorosas. Deus me abandonou, Deus não me ouve. Talvez eu tenha feito algo errado. Mas Isaías 55, do 8 ao 9, nos oferece uma verdade que desafia essas conclusões humanas. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O silêncio de Deus não é ausência, é dimensão, é profundidade, é transcendência. Aquilo que para você parece desconexão, na verdade pode ser uma conversa em um nível que você ainda não entende. Deus nem sempre fala na linguagem do barulho. Às vezes, ele fala na linguagem da espera, do processo, do invisível. Ele não se submete aos nossos padrões de comunicação. Não precisa te dar um sinal visível para estar trabalhando intensamente, porque os caminhos dele são mais altos, porque a forma como ele age nem sempre coincide com nossas expectativas lógicas ou emocionais. Porque o que ele está fazendo muitas vezes acontece em uma dimensão que a sua razão não alcança, mas que sua fé pode abraçar. Pensamos que o silêncio é sinal de desinteresse, mas não com Deus. Seu silêncio pode ser uma forma de proteção. Há coisas que ele não te diz porque você ainda não está pronto para processar. Há respostas que ele ainda não te dá porque, se desse, você as interpretaria mal. Há portas que ele ainda não abre porque, embora você esteja com pressa para entrar, ele sabe o que há do outro lado. E esse tipo de sabedoria não se explica, se revela com o tempo. Não se entende de imediato, se compreende olhando para trás. O silêncio de Deus não é indiferença. É uma pausa sagrada, onde ele prepara sua alma para receber algo maior. Muitas vezes, projetamos sobre Deus nossas feridas humanas. Se alguém do seu passado se afastou em silêncio, se você sofreu abandono, traição, ausência emocional,
É fácil pensar que o silêncio de Deus se parece com isso. Mas não é, porque Ele não é homem para falhar, nem filho de homem para se arrepender. Deus não desaparece, Deus não esquece, Deus não castiga com distância. Ele habita até mesmo nos momentos em que você não o sente. Nos dias em que tudo parece seco, Ele continua sendo a fonte. Nos momentos em que não há voz, Ele continua sendo a palavra. O que chamamos de silêncio, muitas vezes, é uma atividade divina que ainda não se manifestou no visível. É como um semeador que, depois de plantar a semente, não volta a cada 5 minutos para desenterrá-la e ver se está crescendo. Ele confia no processo invisível que está acontecendo debaixo da terra. Assim é Deus. Ele planta, cultiva e, no tempo certo, brota. Mas enquanto isso, Ele guarda silêncio. Não porque não haja vida, mas porque a vida está sendo gerada nas profundezas. E quando finalmente brota, entendemos por que teve que ser assim. Os momentos de silêncio também são oportunidades para desenvolver uma fé que não depende mais de estímulos externos, mas de convicção interna. Uma fé que não precisa de um novo sinal para continuar crendo no que Deus já disse. Uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo parece estático, porque confia mais no caráter de Deus do que nas circunstâncias do momento. Essa fé madura é a que sustenta seu coração quando o céu guarda silêncio, porque você já não está esperando um barulho para crer, está crendo mesmo sem ouvir nada. E então acontece algo belo. Nesse silêncio sustentado, seu espírito começa a captar outras frequências, a perceber que Deus não parou de falar, apenas mudou de canal, e você está aprendendo a sintonizar. Às vezes, o silêncio de Deus é um convite para aprofundar, para sair do barulho da alma e entrar na quietude do espírito, para parar de buscar respostas imediatas e começar a buscar a presença. Porque quando a presença se torna sua prioridade, a necessidade de entender se torna secundária. Deus te diz hoje: no teu silêncio ouvirás a minha voz. Não no barulho, não na pressa, não na ansiedade, na quietude. Porque o que parece ausência é presença em outra forma. O que você acredita ser atraso é proteção. O que você chama de vazio está cheio de propósito. Os pensamentos dele não são como os seus. Os caminhos dele não seguem as suas rotas, mas sempre chegam, sempre transformam, sempre revelam que, embora você não tenha entendido no momento, Deus nunca deixou de falar com você. Ele apenas estava falando de um lugar mais alto, e agora você está começando a ouvir. Número 8. Pedido e espera ativa. Há algo profundamente poderoso nas primeiras horas do dia. Antes que as vozes externas comecem a disputar nossa atenção, antes que as tarefas, as notificações e as responsabilidades sejam ativadas, existe um momento sagrado, um limiar invisível, onde a alma tem a oportunidade de se alinhar com o céu. O salmista entendia isso. Ó Senhor, de manhã ouvirás a minha voz. De manhã me apresentarei a ti e ficarei esperando. Salmo 5, 3. Essa declaração não é apenas poética, é uma estratégia espiritual. É a expressão de um coração que aprendeu a viver a partir da comunhão e não da reação. Davi não se levantava e saía correndo. Ele se levantava e se apresentava. Não começava seu dia fazendo, mas sendo. Me apresentarei é mais que um ato externo. É uma postura interna. É colocar o coração diante de Deus como uma oferta viva. É dizer: antes de falar com outros, quero falar contigo. Antes de ouvir o mundo, quero te ouvir. Antes de decidir, quero receber direção. Essa disposição é intencional. Não acontece por acaso. Se cultiva, se escolhe, se treina. E quanto mais você faz isso, mais entende que não pode viver sem isso. Mas há uma parte igualmente crucial: e ficarei esperando. Não diz: e sairei para agir, nem e me angustiarei se não responder rápido. Diz: esperarei. E essa espera não é passiva.
Não é ficar de braços cruzados desejando que algo aconteça. É uma espera expectante, vigilante, como quem já semeou e sabe que no tempo certo a colheita virá. É uma espera que escuta, que presta atenção, que discerne, que renuncia ao impulso de preencher o silêncio com palavras, para deixar que Deus fale nesse silêncio. Porque às vezes o maior sinal divino não chega numa resposta barulhenta, mas numa paz que te invade depois da oração. Há pessoas que oram e se levantam tão ansiosas quanto antes. Por quê? Porque transformaram a oração em um ato mecânico e não em uma comunhão viva. Falaram sim, mas não se apresentaram, não esperaram, não silenciaram. Orar não é lançar palavras ao ar esperando que alguma seja ouvida. É um diálogo sagrado e, como todo bom diálogo, requer ouvir tanto quanto falar. Se você só fala e não escuta, não está orando, está apenas desabafando. O que pode ser terapêutico, mas não é transformador. A ordem que esse salmo mostra é fundamental. Primeiro expressar, depois silenciar. Primeiro falar com Deus, depois ouvir o que Ele tem a dizer. E isso exige disciplina, constância, porque a regularidade cria receptividade. Quanto mais você estabelece um espaço consistente de comunhão com Deus, mais sensível seu espírito se torna para perceber a voz dele nos detalhes, nas pausas, no cotidiano. Mas se você só corre até ele quando está desesperado, seu ouvido espiritual se torna lento e disperso. Deus sempre fala, mas nem sempre estamos sintonizados para ouvir. E aqui aparece uma diferença fundamental: a antecipação confiante versus a ansiedade. Davi diz: ouvirás a minha voz e esperarei. Ele não está dizendo, espero que me ouças, mas sei que o farás. Essa confiança transforma a espera. Quando você acredita que Deus ouviu, pode esperar em paz. Você não está implorando por uma resposta, está aguardando a manifestação. Você não duvida que Ele responderá, apenas não sabe quando ou como, mas está seguro de que Ele o fará. Essa certeza interior muda a atmosfera da alma. E essa atmosfera de fé é o terreno onde o plano perfeito de Deus se revela. Uma oração equilibrada não termina quando você diz amém. Termina quando você faz silêncio e permite que Deus complete a conversa. A maturidade espiritual não se mede apenas por quanto você ora, mas por como você espera, pela sua disposição de deixar que Deus fale quando Ele quiser, do jeito que Ele quiser, e pela sua capacidade de manter a confiança sem precisar ver tudo claramente desde o início. Porque a fé não exige explicações. Ela se apresenta, ora e espera. Deus te diz hoje, teu pedido não foi ignorado. Tua voz foi ouvida desde o momento em que se levantou. Mas agora, espera. Espera com os olhos abertos, com o coração atento. Porque no teu silêncio eu te falarei. E nessa espera, revelarei partes do meu plano que você não pode entender correndo. Você precisa estar presente. Você precisa permanecer mais um pouco. Não saia ainda. Fique mais um momento comigo. Porque nessa quietude, nessa entrega, nessa espera, você não apenas ouvirá minha voz, mas descobrirá o que preparei para você desde antes que o sol deste dia nascesse. Número 9. A paz como confirmação divina. Existe uma voz que não se ouve com os ouvidos, mas que se percebe com clareza quando a alma está em silêncio. A paz de Cristo. Essa paz não é apenas um estado emocional, não é uma sensação passageira, nem uma calma artificial. É um sinal, uma bússola espiritual, um árbitro interno que determina se o que estamos pensando, fazendo ou decidindo está em sintonia com a vontade de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 15, expressa isso de forma precisa. E a paz de Cristo domine em vosso coração. Esse verbo domine, na forma original grega brabeuo, faz referência à função de um juiz, a um árbitro que toma decisões e declara o que é válido ou não.
Ou seja, a paz de Cristo não apenas consola, ela também guia. Deus te diz hoje, em meio ao ruído, se você fizer silêncio e deixar que a minha paz governe, saberá exatamente qual caminho seguir. Porque quando algo vem de mim, vem com a minha paz. Eu não falo no meio do caos interior, eu falo na calma. Falo quando a minha paz encontra espaço para se instalar no seu coração como autoridade. Por isso, muitas vezes, quando você está prestes a tomar uma decisão que não faz parte do meu plano, você não sente paz. Pode sentir empolgação, pode sentir urgência, pode até parecer lógico, mas não sente paz. E esse vazio é um aviso. É a minha forma de dizer, espere, reconsidere, ainda não. Não é por aí. A verdadeira paz não é ausência de problemas. É presença de uma certeza. É como estar no meio da tempestade e, mesmo assim, saber que você está exatamente onde deveria estar. Essa paz não vem de ter o controle, mas de se render ao controle divino. Não vem de tudo sair como você espera, mas de confiar naquele que sabe exatamente do que você precisa. E essa paz não se encontra do lado de fora, não está nas circunstâncias, está dentro. Em vosso coração, diz o texto, porque é ali que são tomadas as decisões que mudam destinos. É nesse centro invisível que a vontade de Deus se confirma, não só com lógica, mas com serenidade. E aqui há algo ainda mais profundo. Essa paz não é genérica, é a paz de Cristo. Ou seja, não é qualquer tipo de tranquilidade que serve como sinal. Não estamos falando de uma paz que o mundo pode fabricar com conforto, dinheiro ou segurança aparente. Estamos falando da paz que vem da conexão com Jesus, de saber que você está caminhando com Ele, que está dentro do plano dele, que sua vida está sendo conduzida pelo Espírito dele. Essa é a paz que governa. E essa paz tem um selo muito particular. Ela te deixa agradecido. O versículo conecta isso diretamente. E sede agradecidos. Porque a paz autêntica não apenas acalma, ela enche de gratidão. Gratidão pela direção, pela certeza, pela companhia. Quando você tem essa paz, pode continuar avançando mesmo sem entender tudo. Pode soltar o que pesa. Pode deixar relações, trabalhos, lugares, até sonhos, se souber que essa paz já não está ali. Porque nada vale mais do que viver onde a paz de Cristo reina. O problema é que muitas vezes tomamos decisões que nos custam a paz e depois pedimos a Deus que as abençoe. Mas Ele não pode respaldar o que não vem dele. A paz não se negocia. É a voz de Deus no idioma da alma. Agora, essa paz não se experimenta apenas de forma individual. O texto diz que fomos chamados a ela em um só corpo. Isso significa que ela também se confirma em comunidade. Que muitas vezes, quando estamos em dúvida, outros irmãos na fé podem nos ajudar a discernir se o que sentimos realmente vem de Deus. Porque quando algo vem do Espírito, produz paz em nós e ao nosso redor. Não gera divisão, não empurra com violência, não exige aceitação à força. A paz de Cristo se manifesta como uma melodia coerente que soa bem em todos os corações sintonizados com Ele. Por isso, hoje, faça silêncio. Faça isso com intenção. Desligue o ruído externo, mas acima de tudo, o interno. E pergunte-se com honestidade: isso que estou prestes a fazer me dá paz ou só me dá ansiedade? Estou caminhando com a serenidade de quem segue a voz do pastor ou correndo com a pressa de quem quer fazer as coisas do seu jeito? A paz é uma resposta. A ausência de paz também é. Que a paz de Cristo seja seu árbitro, seu semáforo, sua confirmação. Porque se vem de Deus, virá com paz. E se não vem com paz, não é o momento, não é o lugar, não é o plano. Faça silêncio, deixe que essa paz fale, e eu te garanto, você vai descobrir o que Ele já havia preparado para você. Número 10. Quando Deus fala através da sua palavra. Quando tudo se torna incerto, há uma voz que não muda. Uma fonte que permanece clara enquanto o mundo se torna confuso. Essa voz é a palavra de Deus.
No Salmo 119, versículo 105, o salmista declara com poder: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Não é um enfeite religioso. Não é apenas um texto antigo. É direção viva. É clareza espiritual. É resposta exata. E em tempos em que muitas vozes internas e externas nos distraem, Deus te diz hoje: no teu silêncio, se você abrir a minha palavra, ouvirá a minha voz. Ali, na quietude, quando você para de falar e começa a receber, descobre que cada versículo pode ser uma chave, um guia, uma lâmpada. A palavra tem uma dupla função. É lâmpada para os pés e luz para o caminho. Ou seja, ela não apenas ilumina o que está logo à sua frente, aquele passo imediato que você não sabe se deve dar ou não, mas também clareia o trajeto geral, mostrando direção. Deus, em sua sabedoria, muitas vezes não revela o mapa completo, mas te dá luz suficiente para o próximo passo. Porque se você visse tudo, talvez parasse de medo ou tentaria se adiantar por ansiedade. Mas quando você caminha com a sua palavra, aprende a avançar passo a passo, em fé. Um dia de cada vez, uma decisão por vez. A Bíblia não foi escrita como uma enciclopédia fria, mas como uma carta viva. Seu propósito não é apenas informar, mas transformar. Cada palavra foi inspirada para te guiar na prática, não apenas na teoria. Por isso fala de pés e caminho. Pés que tomam decisões, caminhos que definem destinos. Não há versículo que não possa se tornar direção concreta se você o receber com o coração aberto. Mas, para que isso aconteça, é necessário mais do que leitura. É preciso silêncio interior. Porque não se trata de quantas páginas você lê, e sim de quanto você permite que o texto leia você. A Escritura tem uma qualidade única. Pode falar de maneira diferente para pessoas diferentes e, ainda assim, ser absolutamente verdadeira. Uma mesma passagem pode consolar uma pessoa, confrontar outra e confirmar algo para uma terceira. Porque não é um texto morto, é uma palavra viva. É o Espírito Santo quem a ativa e a aplica conforme as necessidades específicas de cada um. Mas isso só acontece se você se aproximar dela, não como quem busca informação, mas como quem deseja revelação. A leitura contemplativa, aquela que se faz em oração, em pausa, em comunhão, permite que a voz de Deus ressoe no mais profundo. Agora, em um tempo onde a subjetividade domina, precisamos lembrar disso. A palavra escrita é o parâmetro seguro. Aquilo que Deus te fala no íntimo jamais contradirá o que Ele já falou no escrito. Por isso é vital que, antes de aceitar qualquer voz interna como divina, você a confronte com a verdade bíblica. Porque suas emoções mudam, seus desejos podem se disfarçar de inspiração. Mas a palavra dele permanece. Se uma decisão te afasta da verdade escrita, ela não vem de Deus. Por mais paz superficial ou confirmações circunstanciais que você sinta. A Escritura é o padrão que testa toda a voz. E há mais. Ler a Bíblia em comunidade te protege de interpretações erradas. Deus também fala por meio do corpo de Cristo. Aquilo que te parece claro pode ser enriquecido ou corrigido quando você compartilha com outros que também amam a sua palavra. Assim como a luz ilumina mais quando refletida em muitos espelhos, da mesma forma a revelação se amplia quando é compartilhada com corações alinhados. Faça do silêncio um altar. Abra a palavra como quem busca pérolas preciosas. E não tenha medo se no início parecer que nada está acontecendo. A semente não brota no instante, mas já está trabalhando debaixo da terra. Assim é a sua palavra. Muitas vezes ela semeia em silêncio e floresce justamente quando você mais precisa. E justo quando você achava que estava sozinho, aparece aquele versículo, aquela frase, aquela história que parece ter sido escrita só para você.
Não foi coincidência, foi Deus falando com você na linguagem eterna da sua palavra. Permita que a Escritura governe seu caminho, que seja sua lâmpada quando tudo parecer escuro, que te mostre o próximo passo e também te lembre para onde está indo. Porque quando Deus fala por meio da sua palavra, Ele não apenas te informa, Ele te transforma. E se você fizer silêncio, se ouvir com reverência, descobrirá que a voz que você tanto procura já vem falando há séculos, apenas esperando que você abra o coração para recebê-la. Número 11. Limpeza dos canais de comunicação. Há momentos em que sentimos que Deus guarda silêncio. Oramos, buscamos respostas, mas tudo parece ficar no ar. E é aqui que precisamos nos perguntar com humildade: os canais estão limpos para receber o que Deus já está dizendo? Porque às vezes o problema não é que Ele não fale, mas que há barulho demais dentro de nós para que possamos ouvi-lo. Tiago, capítulo 4, versículo 8, nos revela uma chave espiritual poderosa. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de ânimo dobre, purificai o coração. É um chamado claro, direto e profundamente restaurador. Se queremos ouvir a sua voz, se desejamos descobrir o seu plano perfeito para nós, precisamos limpar os canais por onde essa voz chega. A iniciativa é nossa. Deus não se esconde. Ele não se afasta sem motivo. Mas Ele espera uma disposição genuína, uma aproximação consciente. O texto diz: chegai-vos a Deus, e não apenas pense em Deus ou sinta algo espiritual. Trata-se de dar passos concretos em direção a Ele, e nessa aproximação há uma promessa linda: Ele se aproximará de você. Mas logo em seguida, o mesmo versículo apresenta duas condições importantes: limpeza das mãos e purificação do coração. Não porque Deus não queira falar conosco se estivermos sujos, mas porque nós não conseguiremos entender com clareza enquanto estivermos contaminados por dentro e por fora. Limpar as mãos representa os atos externos, as decisões visíveis, aquilo que fazemos e sabemos que não honra a Deus. Porque, embora pensemos que nossos erros afetam apenas nossas circunstâncias, eles também afetam nossa sintonia espiritual. A desobediência persistente não apenas prejudica nosso relacionamento com os outros, mas também gera interferência na nossa conexão com Deus. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com a antena desconectada. Por mais que o transmissor esteja ativo, o sinal não chega com clareza. Por isso, esse chamado não é para a culpa, mas para a ação. O que você precisa deixar hoje para que o canal de comunicação com Deus seja liberado? Mas há algo ainda mais profundo: a purificação do coração. Porque você pode mudar um comportamento externamente e ainda continuar em conflito internamente. Aqui entra o problema do ânimo dobre, essa ambivalência silenciosa que nos divide por dentro. Querer a Deus, mas continuar apaixonado pelo mundo. Orar por direção, mas já ter a decisão tomada. Pedir clareza, mas com os ouvidos cheios das próprias ideias. Essa duplicidade é uma interferência espiritual brutal. Não podemos receber com clareza o que Deus diz se continuamos projetando nossos próprios desejos sobre aquilo que esperamos ouvir. A purificação do coração não é apenas se sentir mal pelo pecado. É render completamente o que queremos para abraçar o que Deus quer, mesmo que doa, mesmo que desmonte nossos planos. Deus não se comunica apenas com palavras. Ele também fala por meio do silêncio. Mas nem todo silêncio é ausência. Alguns são prova, outros estratégia. Mas alguns, e é preciso reconhecer isso com coragem, são resultado de uma má recepção da nossa parte. Quando o pecado não confessado se acumula, gera ruído interno. Quando mantemos agendas duplas, surge a distorção. E quando não estamos dispostos a obedecer ao que Ele disser, por mais que fale, não o ouviremos.
Não é que a voz de Deus tenha se calado, é que o canal está sujo e só se limpa com honestidade, humildade e rendição. A boa notícia é que Deus não espera a perfeição para se aproximar. Ele espera sinceridade. Ele não busca pessoas impecáveis, busca corações íntegros. Um coração dividido, por mais religioso que pareça, não consegue ouvir com clareza. Mas um coração quebrantado, que reconhece seus erros e decide se render de verdade, torna-se um receptor poderoso do céu. E quando o canal é limpo, tudo muda. A Bíblia ganha vida, as orações encontram resposta, as decisões se alinham, a direção se torna clara, a paz volta à alma. Hoje Deus te diz: aproxime-se, limpe o que você sabe que precisa limpar, renda o que você tem resistido em render. Porque quando o canal se desobstrui, quando sua alma silencia, você descobrirá que a voz dele sempre esteve ali. Clara, presente, poderosa, apenas esperando que você tirasse o ruído para revelar o seu plano perfeito. Número 12. A obediência que aguça o ouvido. Há pessoas que oram pedindo clareza, que suplicam por discernimento, que desejam ouvir a voz de Deus com mais nitidez, mas continuam sem agir sobre o que Ele já lhes mostrou. E aqui está a chave esquecida. Não se trata apenas de querer entender, mas de estar disposto a obedecer. Jesus deixou isso claro em João capítulo 7, versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá se a doutrina é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. O que ele está dizendo é que a compreensão profunda das coisas espirituais não começa pela mente, mas pela vontade. Não se acessa a revelação pedindo mais dados, mas entregando o coração. O verdadeiro conhecimento se ativa quando a obediência está disponível. A relação entre obediência e revelação é mais que uma correlação, é um ciclo virtuoso. Quanto mais você obedece, mais discernimento recebe. Quanto mais você responde ao que Deus te pede, mais nítida se torna a voz dele. Mas se você não age sobre o que já sabe, seu ouvido espiritual se torna insensível. E não importa quantas vezes você ore, leia ou pergunte, você não receberá novas respostas se continuar ignorando as anteriores. Deus não dá instruções para te entreter, Ele dá para te transformar. E a verdadeira transformação só acontece quando você decide avançar, mesmo sem ver o caminho completo. Aquele que quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá. Não diz aquele que primeiro entender, nem aquele que tiver certeza de cada detalhe. A condição é a disposição. Estar pronto para obedecer, mesmo antes de conhecer toda a instrução. Isso rompe completamente com a lógica humana que quer garantias antes de dar passos. Mas o reino funciona ao contrário. Primeiro a obediência, depois a revelação. É como caminhar por um caminho que se ilumina passo a passo. Só quando você avança, vê o próximo trecho. Se você parar esperando que tudo se esclareça, ficará nas sombras, porque a clareza não vem antes do passo, ela vem depois. E aqui está a beleza desse princípio. Deus não se esconde, mas Ele reserva certos níveis de sabedoria para aqueles que demonstraram fidelidade no pouco. A obediência anterior valida sua capacidade de lidar com uma nova direção. Se você não foi fiel no que veio antes, como espera receber o que vem depois? E isso não tem a ver com castigo, mas com proteção. Deus não quer te dar mais do que seu coração pode carregar. Revelação sem obediência se transforma em peso. Mas revelação progressiva, baseada em passos de fé, se transforma em alegria, crescimento e clareza crescente. Muitos perdem a sensibilidade espiritual porque acumulam conhecimento sem ação. Estudam a palavra, ouvem pregações, anotam promessas, mas não aplicam. E quando a vida não muda, concluem erroneamente que Deus não está falando. Mas não é isso. É que pararam de obedecer. E quando a obediência esfria, a revelação também. Assim como os músculos que atrofiam sem exercício,
O ouvido espiritual se adormece quando a fé se transforma em teoria sem prática. Quem ouve e não obedece, endurece o coração. Mas quem obedece mesmo sem entender tudo, afina seu ouvido. Obedecer também protege do engano, porque nem tudo que soa bem vem de Deus. Há vozes humanas, emoções disfarçadas e até falsificações espirituais que imitam a verdade. Como distinguimos? Com prática, com uma vida que responde constantemente ao Espírito Santo. Como alguém que afina um instrumento e passa a notar até a mínima desafinação, assim se torna sua alma quando você vive em obediência. Você discerne o que vem de Deus não apenas pela lógica, mas porque seu espírito aprendeu a reconhecer sua assinatura, seu tom, sua paz inconfundível. E isso você não faz sozinho. A comunidade de fé é vital. Estar cercado de pessoas que também buscam obedecer te dá suporte, correção amorosa e confirmação no testemunho. Às vezes, os outros enxergam o que você ainda não consegue ver, e a confirmação deles te ajuda a permanecer firme. Na comunidade, o ciclo obediência-revelação se fortalece, porque o reino não foi feito para ser vivido em solidão, mas em unidade. Hoje, Deus não te pede que entenda tudo. Ele só quer que você esteja disposto, que você responda com fé, que você não se paralise esperando certezas, mas se mova com convicção. Porque quanto mais você obedece, mais ouve. Quanto mais você responde, mais claro enxerga. E nesse silêncio sagrado, onde suas desculpas se calam e sua alma se rende, você descobrirá que a voz dele já está te guiando, não para qualquer lugar, mas para o plano perfeito que ele preparou para você. Número 13. O diálogo contínuo com Deus. Quando a Bíblia diz orai sem cessar, não está falando de uma tarefa religiosa pesada, nem de passar cada minuto ajoelhado em um quarto fechado. Está falando de um relacionamento contínuo, vivo, aberto, no qual cada segundo do seu dia pode se transformar em um espaço de comunhão. A oração deixa de ser um evento e se torna um estado. Não se trata de quanto tempo você consegue ficar em silêncio de olhos fechados, mas de quanta consciência consegue manter de que Deus está presente, de que Ele te ouve, de que você pode falar com Ele a qualquer momento, de qualquer lugar. Pensamos que orar é algo que se faz, mas na verdade é algo que se habita. Assim como respirar não é uma atividade que programamos, mas um ritmo que sustentamos sem perceber, assim também a comunicação com Deus deve se tornar nosso fôlego espiritual. E ainda que existam momentos especiais de devoção profunda, Deus também deseja ser incluído enquanto você trabalha, caminha, cozinha, dirige, ri ou chora. Ele não se reserva apenas aos templos ou altares. Ele habita a sua rotina. Por isso, orar sem cessar não é cansativo, é libertador. Significa que você não precisa esperar o momento ideal para se conectar, porque você já está conectado. Cada situação que você enfrenta pode ser um gatilho. Quando você se sente frustrado, pode dizer, Senhor, me dá paciência. Quando celebra algo bom, pode dizer, obrigado, Pai. Quando não sabe que decisão tomar, pode dizer, guia-me, Espírito Santo. Você não precisa de discursos longos, nem de fórmulas complicadas. Uma palavra, uma frase sincera, pode manter a linha aberta. Deus não espera orações perfeitas, Ele espera corações disponíveis. O poder não está no comprimento das suas palavras, mas na intenção com que você as diz. Esse tipo de oração transforma sua percepção do mundo. As tarefas comuns se tornam sagradas. Uma conversa se torna uma oportunidade de intercessão. Uma pausa no dia se transforma em escuta. Um silêncio pode ser adoração. Esse estilo de vida te torna sensível. Você começa a notar a voz de Deus falando com você através de pessoas, circunstâncias, pensamentos espontâneos, e essa sensibilidade só se cultiva com constância. Quanto mais você permanece no diálogo, mais fácil se torna reconhecer a resposta dele. Imagine como seu dia muda se cada ação puder vir acompanhada de uma conversa.
Em vez de reagir com ansiedade, você fala com Deus antes de agir. Em vez de acumular peso emocional, você vai liberando em tempo real. Você já não carrega fardos até o final do dia, porque os entrega à medida que eles surgem. Assim, sua mente se alivia, seu coração se fortalece e sua fé se torna mais prática. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você nunca está sozinho. Os celulares nos ensinam algo importante. Você pode estar conectado com alguém sem estar falando o tempo todo, mas a linha está aberta e, se for necessário, basta uma palavra para que a outra pessoa te ouça. Assim também é com Deus. Orar sem cessar não é falar sem parar, é manter a linha aberta, estar disposto a falar e a ouvir a qualquer instante. E, acima de tudo, estar atento à presença dele mesmo no barulho do cotidiano. A comunidade também tem um papel fundamental. Quando você se cerca de pessoas que vivem essa mesma conexão, fica mais fácil lembrar, manter e aprofundar sua prática. As conversas se tornam espaços de oração compartilhada. Os desafios se transformam em oportunidades de intercessão. E a fé se fortalece quando você sabe que não caminha sozinho, que outros também estão buscando a mesma coisa, manter o coração alinhado com o céu enquanto pisam na terra. O silêncio, por mais paradoxal que pareça, é a base desse diálogo constante. Não um silêncio de ausência, mas de disponibilidade. Um silêncio que escuta. Quando você aprende a silenciar por dentro, mesmo no meio da agitação, está afinando seu ouvido à frequência divina, e esse silêncio interior permite que até as orações mais breves sejam profundas. A verdadeira oração não se mede em decibéis, se mede em sintonia. Hoje Deus te lembra, não espere mais para falar comigo, não limite sua vida espiritual a um momento do dia. Eu estou disponível sempre. No teu silêncio, você ouvirá a minha voz. E quando você fizer do diálogo constante sua nova forma de viver, descobrirá que o meu plano perfeito não se revela de uma vez, mas passo a passo, conversa após conversa, presença após presença. E então, cada instante da sua vida se tornará um espaço sagrado. Número 14. A intimidade que revela segredos. Há um tipo de conhecimento que Deus não compartilha com qualquer um. Há verdades que não estão disponíveis para os curiosos, mas sim para os íntimos. O Salmo 25:14 diz com clareza: O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber a sua aliança. Aqui não se fala de informação religiosa geral, mas de segredos do coração de Deus, daqueles sussurros sagrados que só escutam aqueles que decidiram permanecer mais tempo na sua presença, mesmo quando parece que não há nada para ouvir. A palavra original usada para segredo no hebraico é sod, que também significa conselho íntimo ou conversa confidencial. É a palavra que descreve o tipo de diálogo que um rei tem apenas com seus conselheiros mais leais. É a linguagem da confiança, da amizade profunda, da proximidade que não se improvisa. Deus não esconde porque seja distante, Ele esconde porque deseja relacionamento. Ele não revela sua aliança àqueles que o visitam ocasionalmente por conveniência, mas sim àqueles que o buscam com reverência e amor constante. Esse tipo de intimidade não nasce na pressa. Requer reverência, sim, mas também vulnerabilidade. Porque se aproximar verdadeiramente de Deus é mostrar a alma sem máscaras. E quando alguém se atreve a se expor assim, em silêncio, sem pretensões, algo começa a acontecer. Deus não apenas escuta, Ele começa a falar. Não com gritos, mas com impressões, com clareza interna, com textos bíblicos que de repente ganham vida exata para aquele momento. A intimidade ativa uma dimensão onde o que era apenas doutrina se torna aliança, o que era conceito se transforma em direção pessoal. Mas essa profundidade não acontece por acaso. Vivemos numa época em que quase tudo é superficial, imediato, barulhento.
Por isso, cultivar uma relação íntima com Deus exige intencionalidade. Assim como uma amizade verdadeira se constrói com tempo, honestidade e presença constante, assim também se edifica o relacionamento com Deus. Não basta fazer orações rápidas quando você precisa de algo. Não basta ler um versículo por dia como se fosse uma obrigação. A intimidade se cultiva no silêncio, no anseio sincero, nas horas em que você decide estar com Ele, mesmo que ninguém veja, mesmo que não receba respostas imediatas. Porque o que você está construindo é confiança mútua, espaço sagrado, acesso ao coração do Pai. E há mais. Essa comunhão íntima transforma sua percepção. Você começa a entender que existem níveis de revelação que jamais imaginou. Deus começa a te falar sobre coisas que você nem sabia que precisava ouvir. Ele te revela não apenas o que vai fazer, mas o porquê daquilo que permitiu. Te dá clareza nas decisões, paz em meio às dúvidas e uma convicção que não vem de fora, mas de ter estado com Ele. Nesse nível, a voz de Deus não é uma emoção passageira. É uma certeza que cria raízes. Além disso, o que Deus revela em segredo não fica só com você. A verdadeira intimidade nunca é egoísta. A aliança que Ele te mostra tem propósito além do seu bem-estar. Assim como Abraão foi chamado amigo de Deus e por meio desse relacionamento veio bênção para gerações, você também pode ser usado como canal. A intimidade com Deus te posiciona para ser instrumento de luz, de direção, de consolo para outros. Porque o que se ouve no quarto secreto tem impacto no campo público. E tudo isso começa com uma decisão: ficar um pouco mais, silenciar um pouco mais, não correr, não viver como visitante ocasional do sagrado, mas como residente do lugar secreto. Porque nesse silêncio cultivado, a voz de Deus se torna clara. Nessa quietude reverente, os planos de Deus se revelam com precisão. Nem todos verão o que você verá. Nem todos ouvirão o que você ouve. Mas esse é o resultado de ter escolhido a comunhão íntima. Hoje, Deus te lembra que no teu silêncio você ouvirá a sua voz e descobrirá o seu plano perfeito para você. Mas mais do que isso, que esse plano não é apenas para que você o entenda, mas para que você o viva a partir do relacionamento, não da religião. Porque quando você se torna amigo de Deus, de verdade, o que antes era mistério se transforma em direção. E o que antes era rotina se torna aliança eterna. Número 15. Agir sobre a revelação recebida. Se você apenas ouve, mas não age, está se enganando. É exatamente isso que Tiago, capítulo 1, versículo 22 afirma. Não se trata de quantos versículos você consegue citar, de quantas revelações já recebeu ou de quantas emoções sentiu em um momento devocional. O que realmente valida a sua caminhada espiritual não é o quanto você ouve de Deus, mas o quanto faz com aquilo que já ouviu. Porque ouvir sem obedecer é como olhar seu reflexo e depois esquecer quem você é. É viver numa ilusão espiritual que não transforma, não edifica, não impacta. A revelação divina não é um fim em si mesma, é um ponto de partida. Cada palavra que Deus te fala é uma semente. E como toda semente, seu potencial só se manifesta se for plantada, cuidada e deixada crescer. Muitas vezes confundimos a sensação de estar perto de Deus com a verdadeira comunhão. Mas a Bíblia nos confronta com uma verdade clara. Não basta ser ouvinte. A espiritualidade autêntica se prova quando o que foi revelado no silêncio se transforma em passos firmes no caminho diário. Existe um risco silencioso que muitos não percebem: o auto-engano. Quando acumulamos conhecimento espiritual sem integrá-lo às nossas decisões, sem deixá-lo transformar nossas atitudes, sem levá-lo aos nossos relacionamentos, começamos a construir uma imagem de fé que vive apenas na teoria. Mas Deus não te revela coisas apenas para te emocionar. Ele te revela para te direcionar. Sua voz não busca inflar o seu ego espiritual,
mas te guiar em direção a uma ação que confirma sua fé, porque a fé sem obras está morta. Deus quer te levar a um nível onde cada instrução recebida se transforma em um ato visível de obediência. Não se trata de fazer tudo perfeito. Trata-se de fazer, mesmo com medo, mesmo sem entender tudo, mesmo que você erre no processo. Porque a obediência não é fruto da compreensão total, mas da confiança total. É responder com atitudes à direção de Deus, sabendo que Ele sustenta o que ordena. É se mover, ainda que com passos trêmulos, porque esperar por confirmações eternas pode ser apenas uma desculpa piedosa para adiar o que você já sabe que deve fazer. E aqui está o princípio poderoso. Quando você obedece ao que já sabe, Deus te mostra o que ainda não sabe. A revelação cresce com a ação. Cada vez que você responde com fidelidade, seu ouvido espiritual se afina, seu discernimento se fortalece, sua confiança amadurece. Quem é fiel no pouco, recebe mais. Mas quem retém o que ouve sem aplicar, acaba endurecendo o coração e apagando lentamente a voz divina. A obediência não apenas valida a revelação passada, ela também qualifica para a revelação futura. Além disso, quando você age conforme o que Deus já te mostrou, começa a haver frutos visíveis, relacionamentos restaurados, decisões acertadas, portas que se abrem, paz que permanece. E esses frutos servem como testemunho vivo de que Deus falou e você respondeu. Outros poderão ver e dizer, isso não foi acaso, isso foi direção divina, porque a ação baseada na palavra de Deus sempre produz evidências que ninguém pode negar. Não é teoria vazia, é vida transformada. E lembre-se disto, a comunidade também faz parte do processo. Deus não te desenhou para viver sua fé isolado. Compartilhe o que ouviu, cerque-se de pessoas que também estejam caminhando em obediência, busque apoio e prestação de contas, porque muitas vezes o impulso que você precisa para obedecer não vem de você, mas de uma voz amiga que te encoraja a dar o passo que você já sabe que deve dar. Por fim, equilibre seus momentos de contemplação com períodos de ação decidida. O silêncio tem seu lugar, mas o fruto nasce quando o que foi ouvido no secreto se manifesta em público. Porque o que Deus sussurra ao teu coração está destinado a ser proclamado com a tua vida. A palavra que você medita, ora e absorve, quer se encarnar em decisões, hábitos e gestos concretos que impactem o seu mundo. Deus já falou, você já ouviu, agora é hora de agir. Porque o plano perfeito que você descobre no silêncio não está completo até que você o viva em obediência. Assim como Jesus não apenas pregou o reino, ele o viveu. Você é chamado não apenas a receber a palavra, mas a se tornar um praticante dela. E é nesse passo, nessa obediência ativa, que você verdadeiramente verá o poder transformador da voz de Deus na sua vida. Você chegou com perguntas e o silêncio se tornou a resposta mais eloquente. Agora, você sabe que Deus não compete com o barulho. Ele governa a partir da calma e guia a partir da paz. Cada ensinamento que você acabou de ouvir é um convite para viver com o ouvido colado ao coração do Pai, para transformar a pausa em território fértil e a espera em testemunho vivo. Não saia correndo para preencher o vazio que o Espírito acaba de santificar. Leve consigo esta certeza. Quando você escolhe o silêncio como altar, a voz de Deus se torna caminho, lâmpada e promessa cumprida. Permaneça atento, porque o que hoje começou como um sussurro, logo se manifestará em fatos que ninguém poderá chamar de coincidência. Agora, eu te desafio a dar o próximo passo. Feche os olhos por um instante e declare: confio no teu tempo, Senhor, e caminharei no ritmo da tua voz. Faça desta oração o seu hábito diário e observe como cada dia se alinha com o plano perfeito que o céu escreveu para você desde a eternidade. O sussurro já te guia, a tua resposta fará toda a diferença.